Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de realizarmos essa conferência, particularmente a professora Giane Rossim, coordenadora do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Univag, que, numa parceria inédita com a PUC de Campinas, vem fazendo esse mestrado, que para a gente é um exemplo, no Centro-Oeste Paulista. Acho que essa temática do Simpósio Brasileiro Território, Cidade e Arquitetura é extremamente oportuno. Queria agradecer à nossa doutoranda, Andresa Ledo Marques, que vem desenvolvendo um trabalho competente, que é um exemplo de um doutorado que trata da temática que hoje a gente vai falar. E este doutorado se insere em um contexto que é para nós muito valioso na Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é um contexto de dupla titulação com a Leibniz Hanover University, em parceria com o professor Jörg Schrader, e que para nós será de extrema valia, não só pela dupla titulação em si, que já é uma conquista inédita no mundo acadêmico, mas pela oportunidade de troca de conhecimento entre as duas universidades e essa rede de pesquisa que cada vez mais nós consolidamos. Queria também agradecer à CAPES pela oportunidade de nos conceder alguns benefícios que nos ajuda nessa internacionalização, tanto o programa PROEX, em que o programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo do Mackenzie se insere, por ser um programa de excelência, também o PRINT, o CAPES PRINT, que é o programa de internacionalização da CAPES, assim como também a parceria no edital com o DAD, que é a agência de fomento da Alemanha, que propiciou a Andresa um ano e meio aí de programa de doutorado sanduíche na Alemanha, onde a gente pôde consolidar essa parceria. A temática que nós vamos apresentar, principalmente a Andresa, a partir do doutorado dela, é a temática da mudança climática e resiliência, contribuições ao planejamento urbano e regional. Por que escolhemos essa temática? Eu queria contextualizar para depois passar a palavra à Andresa. Acho que a primeira grande questão é que a relação entre a mudança climática e a ocupação urbana se constitui, na atualidade, em um dos mais importantes desafios para a formulação de políticas públicas resilientes, exigindo abordagens sistêmicas, transdisciplinares e multissetoriais em distintas escalas, né? O processo de planejamento urbano e regional, com certeza, pode vir a estabelecer instrumentos que vão ao encontro da resiliência urbana e regional neste contexto de mudança climática. O sexto relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas das Nações Unidas, o IPCC, evidencia que as alterações climáticas globais e os eventos extremos, como ondas de calor, chuvas intensas, tempestades secas, são incontestavelmente influenciados pela atividade humana, né? Então, é fundamental que nós pensamos, nós como arquitetos urbanistas, planejadores urbanos e regionais, trabalhemos com perspectivas de definir a importância das cidades resilientes por meio de instrumentos que promovam capacidade de preparar e responder rapidamente os desafios que se dão a partir dos eventos climáticos. Isto vai incluir não só a implementação de medidas preventivas, como sistemas de drenagem eficiente, infraestrutura sólida e tecnológica de monitoramento climático, mas estudos que abordem o quão a resiliência das cidades podem ser melhoradas
por meio da interlocução entre o planejamento urbano e regional e os principais agentes chaves que atuam no território em função da alteração não só do clima, mas a alteração da forma de ocupação deste território. É preciso estabelecer claramente a utilização de ferramentas baseadas na tecnologia, no sistema de informação inteligente, no monitoramento, mas também na participação. Tá? E eu acho que é esse recado que a Andresa vai trazer através do doutorado dela, que é parte dessa conferência, e com certeza a partir desta pesquisa conjunta que nós estamos desenvolvendo em parceria com a Universidade, com a Leibniz Universidade de Hannover, nós estamos apontando algumas mudanças nesse sentido. Eu vou passar a palavra imediatamente para a Andresa fazer a conferência dela, e na sequência eu farei o encerramento deste painel. Muito obrigada. Andresa? Obrigada, Angélica, pela introdução. Bom, como a Angélica disse, né, meu nome é Andresa Ledo Marques, eu sou arquiteta urbanista formada pelo Mackenzie, e hoje estou desenvolvendo meu doutorado também no Mackenzie, no programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo, num programa de dupla titulação entre o Mackenzie e a Leibniz Universidade de Hannover. É um prazer para mim estar aqui com vocês hoje, nesse primeiro simpósio brasileiro Território, Cidade e Arquitetura, trabalhando e trazendo, abordando um pouco o tema da mudança climática e da resiliência urbana, e discutir de forma um pouco breve, por conta do tempo, né? A gente tem mais ou menos uns 50 minutos aqui, mas discutir então um pouco sobre as contribuições ao planejamento urbano e regional e como o planejamento pode trabalhar com essas questões e com o enfrentamento da mudança climática. Então, a nossa agenda está dividida em 4 partes. Primeiro, eu vou fazer uma introdução falando sobre a mudança climática e as implicações nas áreas urbanas. Depois, passar por alguns conceitos-chave para essa agenda, que é a mitigação, adaptação e resiliência, entendendo um pouco esses conceitos, as diferenças entre eles, as sinergias e o que significa cada um deles. Trazer na terceira parte alguns exemplos de aplicação, né, de planos e projetos, em alguns casos, 2 casos referenciais que eu trabalhei na minha tese. Claro que o tempo é curto, então vai ser algo mais sintético, mas vocês também podem depois se aprofundar mais nesses casos e depois passar rapidamente pelo caso brasileiro, como tem se estruturado, né, as políticas urbanas e climáticas no nosso país e quais são os desafios principais que se colocam. Bom, em primeiro lugar, né, a gente precisa pensar um pouco sobre essa questão da mudança climática, que às vezes parece muito abstrata e muito distante, mas que eu acho que cada vez mais tem sido sentida concretamente por cada um de nós nas nossas realidades. Então, primeiro, eu acho que essa primeira pergunta ela é muito importante, né? Qual é a contribuição das áreas urbanas para a mudança do clima global? Será que ela existe? Será que a forma como as cidades são projetadas, planejadas, será que o nosso modelo de desenvolvimento urbano tem alguma influência nesse cenário de mudança do clima global? Quais os impactos esperados para as áreas urbanas? Será que as áreas urbanas elas são vulneráveis à mudança climática? Como elas são vulneráveis e quais são esses impactos, né? E um terceiro ponto, que a ideia não é responder nessa palestra, mas é justamente fazer com que a gente pense, né, durante esse período do simpósio, na nossa vida profissional ou acadêmica, em como nós podemos agir, tanto no contexto profissional, como arquitetos e urbanistas, quanto também aqueles que estão no contexto da graduação, da pós-graduação, e pensar que existe um desafio enorme
à nossa frente e que vai demandar muito de pesquisa, ensino e extensão para pensar e construir possíveis soluções. Então, primeiro, eu começo com esse slide falando um pouco sobre o antropoceno. Então, nós vivemos, né, na era geológica atual, que é caracterizada pelo impacto humano significativo na Terra. Então, o IPCC mostra isso, o painel intergovernamental de mudança climática, mostra isso de uma forma muito clara, né? Que existia uma incerteza no meio científico sobre se os impactos humanos, nossas escolhas enquanto sociedade, de produção, consumo, nossos padrões, né, de produção, consumo, enfim, que demanda altos recursos naturais, se eles tinham um impacto de fato no clima global ou não. E hoje existe um consenso científico de que sim, né, os nossos padrões são muito insustentáveis, né, de desenvolvimento, são muito insustentáveis e demandam uma quantidade enorme de recursos naturais e que tem gerado um aumento significativo das emissões de gases de efeito estufa, que causa um aumento da temperatura global e que gera essa mudança do clima. Então, é um assunto, falar sobre mudança do clima é falar sobre complexidade e é também reconhecer que para enfrentar esse problema, nós precisaremos mobilizar não só a área de arquitetura e urbanismo, não só uma área específica, mas é um assunto muito interdisciplinar e que exige a transformação de diferentes campos do conhecimento, inclusive o nosso, mas sempre com essa perspectiva de cooperação e interdisciplinaridade, porque os desafios são de fato enormes. Então, esse é um ponto que nós, arquitetos urbanistas, estamos muito acostumados, né, com esse dado de que nós vivemos em um planeta urbano, então 55% da população mundial vive em cidades e as projeções indicam que esse número tende a ser ainda maior nas próximas décadas. E esse dado ele é muito importante, né, de que 75% das emissões de gases de efeito estufa global, elas são oriundas das áreas urbanas. Então, sim, o nosso modelo de desenvolvimento e planejamento urbano, ele tem uma contribuição bastante significativa nos impactos nessa questão da mudança climática. Então, as cidades, elas fazem parte desse problema e, consequentemente, pensar soluções para esse problema passa por repensar a forma de desenvolvimento das cidades e o seu planejamento e todas as suas interfaces. O terceiro dado, todos esses dados são da Cities Alliance, o terceiro dado é que 70% das cidades já lidam com os efeitos adversos da mudança do clima. A gente vai ver nos próximos slides o que são alguns desses impactos e acho que isso fica cada vez mais palpável para cada um de nós, né? Recentemente em São Paulo, no São Paulo e em vários outros locais do Brasil, houve uma onda de calor, né? Um aumento da temperatura significativo e a gente sentiu, né, de fato, parte desses impactos no nosso dia a dia. Opa. Essa imagem, eu coloquei essa imagem aqui, essas duas imagens, porque eu acho que elas representam bem esse modelo de desenvolvimento insustentável das nossas cidades, né? Então, quando a gente fala sobre emissões de gás de efeito estufa, grande parte das emissões de gás de efeito estufa vem do setor de transportes, principalmente do carro, né? Do transporte individual motorizado. Então, aqui a gente tem um exemplo que ele é replicado em diversas cidades, em diversos contextos no Brasil e mundo afora,
de uma grande infraestrutura de transporte, bastante ineficiente, que trabalha com o carro, né, como elemento central, e que tem uma série de problemas do ponto de vista ambiental e urbano, né, da paisagem, enfim. E desse lado nós temos um curso d'água poluído, que demonstra também um pouco dessa questão de que o planejamento das cidades no século XX, agora parte do século XXI, ele está muito desconectado, né? Uma ruptura entre a dimensão urbana e ambiental que precisa ser restituída, que precisa haver uma reconexão, né? A gente precisa criar cidades que sejam mais regenerativas, mais sustentáveis para lidar com esse problema tão complexo. Então, alguns dos impactos da mudança climática nas cidades, né? Tem vários impactos, alguns deles relacionados mais à saúde, enfim, uma série de impactos, mas eu trouxe aqui os dois principais, né? Que é o aumento da temperatura, tanto essa questão que eu já expliquei no início, né? Do aumento da temperatura global, que tem gerado toda essa mudança no clima, mas também o aumento da temperatura no microclima local, né? Como eu falei também, nessa situação das ondas de calor, isso foi muito sentido em diversos contextos urbanos, então é necessário introduzir elementos na cidade que vão amenizar essas ondas de calor, como elementos de infraestrutura verde, azul, sombreamento, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Outra questão também são os eventos extremos, né? Que são as chuvas cada vez mais intensas, as secas também mais intensas, e com isso a necessidade da adaptação das redes de infraestrutura para suportar essas novas condições. No nosso caso, né, no contexto brasileiro, se soma a isso os problemas históricos que nós temos em relação ao déficit de infraestrutura, uma série de áreas sem saneamento básico, e que se soma a essa realidade, né? Então há uma urgência de fato de suprir e de adaptar as infraestruturas urbanas. Aqui eu trouxe alguns dos principais impactos esperados para o estado de São Paulo. O painel brasileiro de mudanças climáticas, eles trazem essas estimativas por região. Aqui eu trouxe do estado de São Paulo, mas quem tiver interesse pode eventualmente consultar de outras regiões brasileiras. Mas para o estado de São Paulo, se espera até o final do século um aumento de 2,5 graus a 3 graus Celsius na temperatura, uma maior frequência de ocorrências de dias quentes e a redução de ocorrências de noites frias, a ocorrência de ondas de calor e ilhas de calor urbanas, e o aumento de chuva de 25% a 30% também até o final do século. E como eu falei, né, essas imagens elas mostram um pouco disso, mas tudo isso se soma às características das cidades e a forma como elas foram construídas e todos os problemas socioambientais que nós já temos hoje nas cidades em diversos contextos no Brasil. Aqui eu trouxe esse slide justamente para discutir essa questão, né? Para a gente pensar um pouco sobre isso, porque esse cenário de aumento dos eventos extremos e de aumento das temperaturas e mudanças, né, nesse microclima global, eles se somam a esse padrão, né, das cidades brasileiras, né, que tem muitas vezes áreas intensamente impermeabilizadas. Você vê aqui nessa imagem que é em São Paulo, uma temperatura extrema de 40 graus Celsius e ao mesmo tempo você não tem vegetação, né, arborização e elementos no ambiente urbano que ajudariam a amenizar esse calor extremo.
Na verdade, você tem as áreas muito impermeabilizadas, pouca vegetação, pouco sombreamento e que torna o ambiente ainda mais hostil a essa questão. O outro ponto é que no Brasil a gente tem um grande déficit habitacional e que gera a ocupação, né, de várias áreas impróprias à urbanização. Em alguns casos, até mesmo planos diretores colocam, né, destinam áreas que são impróprias à urbanização para assentamentos humanos. Então, tudo isso, né, a ocupação de áreas impróprias e a ocupação de áreas suscetíveis a deslizamentos, coloca essa população, esse contingente populacional, numa situação de risco muito intensa. Então, é necessário pensar soluções e como trabalhar com essas áreas, tendo em vista que esses eventos extremos eles vão se intensificar. E essa outra imagem aqui, que é de uma cidade na região metropolitana de São Paulo, que é Franco da Rocha, que é uma cidade que tem problemas históricos relacionados às enchentes, e que também é um exemplo de várias cidades brasileiras que se urbanizaram na área de várzea, né, dos rios. Então aqui a gente tem uma área de várzea que foi toda urbanizada e que, sem pensar nessa questão do meio físico, né, como uma questão central. Então, se os eventos, se essa é uma situação que tende a se intensificar, essas áreas precisam ter uma renovação de infraestrutura, casando elementos de infraestrutura verde, infraestrutura natural, com a infraestrutura cinza, para que nós possamos reverter esse cenário. Então, eu acho que é muito importante, antes da gente passar para o próximo slide, refletir de que essa questão da sustentabilidade, da mudança do clima e toda essa discussão sobre repensar as cidades, elas precisam partir e precisam considerar a realidade territorial e os problemas existentes, buscando trazer soluções integradas para essa realidade com vistas a aumentar a resiliência desses territórios. Aqui eu coloquei esse slide mostrando alguns dos principais marcos da agenda climática e ambiental global, né? Para reforçar alguns pontos. Então, a gente tem em 1987 o relatório de Brundtland, que ajudou muito, né? Que trabalhou de uma forma central com o conceito de desenvolvimento sustentável e trabalhou com com uma disseminação desse conceito. Em 92, a Rio 92, que aconteceu no Brasil, no Rio de Janeiro, e o Protocolo de Kyoto em 97, que foram muito importantes no sentido de, apesar de não ter de várias críticas que existem em relação à aplicação, né, dos acordos, mas que teve um papel fundamental em firmar, né, compromissos entre os países membros da ONU, principalmente os países desenvolvidos, nesse caso, que tinham que se comprometeram em reduzir as emissões de gases de efeito estufa, já que esses países são os que mais emitem gases de efeito estufa e os que mais contribuem para essa mudança do clima, né? Em 2000, os objetivos do milênio, 2012 a Rio mais 20, e os dois últimos aqui que são muito importantes, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, de 2015, e o Acordo de Paris, também em 2015. Porque esses dois são muito importantes no nosso contexto, né? Tenho certeza que alguns de vocês vão trazer estudos e também reflexões sobre as ODS. As ODS são muito importantes, principalmente do ponto de vista urbano, porque a ODS 11, que é criar cidades e assentamentos humanos resilientes e sustentáveis, ela reconhece o papel central dos ambientes urbanos
na construção de um modelo de desenvolvimento mais sustentável e mais resiliente. Então, esse reconhecimento das áreas urbanas ele é muito importante, inclusive para a construção da nova agenda urbana da ONU Habitat, que vai trabalhar com a questão de construir cidades mais sustentáveis, da inclusão social, de trabalhar com uma integração entre o urbano e o ambiental e essas questões voltadas à sustentabilidade. E o Acordo de Paris, ele é importante também, ele é o acordo mais recente, que busca, então, uma série de diretrizes para tentar conter o aquecimento global geral até 1,5 graus, né? E que, infelizmente, como foi reportado na discussão do último relatório do IPCC, é pouco provável que nós consigamos alcançar essa meta e possivelmente a gente vai passar de 1,5 grau de aquecimento, o que intensifica ainda mais os impactos da mudança climática. Mas ele tem um ponto importante, porque além dos Estados-membros, né, que são os países membros da ONU, se comprometerem com o Acordo de Paris, cidades, regiões metropolitanas, estados, ou seja, os níveis subnacionais, eles também podem se comprometer com o Acordo de Paris. Isso gerou uma inovação, então várias cidades no mundo todo têm se comprometido com os objetivos do Acordo de Paris e têm implementado planos de adaptação à mudança climática e buscado, então, contribuir para a diminuição das emissões e para ações de adaptação também. E aí a gente entra, então, em 3 conceitos centrais nessa discussão, né, que é a mitigação, adaptação e resiliência. A mitigação na agenda climática, ela vai se concentrar na redução das emissões de gases de efeito estufa que contribuem para a mudança climática. Então, durante muito tempo, né, e até hoje ainda tem um pouco disso, muitas políticas climáticas elas têm um foco quase que exclusivo na mitigação, né, que é na redução de emissões de gases. Então, por exemplo, um foco muito grande no setor de transporte para redução de emissões ou no foco industrial, na área industrial, o que às vezes gera uma visão muito setorial de um problema tão complexo. Então, a mitigação ela não é suficiente, ela é muito importante, mas ela não é suficiente para resolver o problema, porque o clima já tem mudado. Então, é necessário ter ações de mitigação e de adaptação. As ações de adaptação, elas vão se concentrar em reduzir a vulnerabilidade das áreas urbanas aos impactos da mudança do clima, por exemplo, aos eventos extremos. Então, a adaptação ela tem um componente local e regional muito importante, porque as estratégias de adaptação, por exemplo, para uma área de encosta, é totalmente diferente da estratégia de adaptação de uma área que a principal vulnerabilidade são as ilhas de calor, uma área urbana consolidada, onde essa é a questão a ser trabalhada. Então, ela vai depender muito do contexto e no nosso campo, né, de um olhar de fato para essas dinâmicas locais. E a resiliência, as estratégias de resiliência, elas vão se concentrar na construção da capacidade das áreas urbanas de responder e se recuperar aos impactos da mudança climática. Então, elas são mais abrangentes e geralmente combinam, né, adaptação e mitigação, e elas são mais abrangentes. E eu coloquei esse slide aqui para explicar bem rapidamente, por conta do nosso tempo, né? Eu trabalhei muito no meu doutorado com o conceito de resiliência, então, e com as diferentes abordagens, porque existem diferentes abordagens em relação a esse contexto. Alguns autores trabalham com resiliência numa visão mais voltada para o gerenciamento de riscos, por exemplo. Outros autores trabalham mais com uma visão de capacidade adaptativa, enfim. Mas aqui tem uma das 3 principais interpretações, né, que é a resiliência mais voltada para o campo da engenharia e que ela é
tem como elemento central a ideia de robustez e de recuperação. Então, a ideia é de que existe um ponto de equilíbrio e que, ao sofrer esses diferentes choques, né, e distúrbios que vêm nesse cenário de mudança do clima, esse sistema urbano é capaz de voltar a esse ponto de equilíbrio. Então, a ideia é focar na capacidade de recuperação do sistema urbano. Existe uma outra interpretação, né, que é da resiliência socioecológica e que vai navegar, sobretudo, por essas duas frentes, né? Que uma é mais focada na adaptação, então a ideia de que um sistema urbano ele precisa se adaptar e ser robusto para se adaptar a essa nova realidade climática, e a interpretação da transformação, de que um sistema urbano ele precisa se adaptar a essa nova realidade, suportar esses diferentes choques e se transformar para um estado mais desejável. Então, essa interpretação, que é a que eu pessoalmente trabalho no meu doutorado, isso aqui é uma interpretação conceitual, tá? Então, a gente está falando de uma forma conceitual. Essa interpretação, ela é voltada para a ideia de que, para uma cidade, um determinado sistema ser resiliente, ele precisa ser capaz de absorver esses diferentes choques, mas passar por uma transição para um modelo mais sustentável de desenvolvimento e não manter o mesmo modelo que tem sido perpetuado até então. Então, a ideia é passar para um novo regime, um novo paradigma, e o foco é na transformação. E o último relatório do IPCC, o AR6, ele traz em um dos capítulos, aqui no capítulo 18, esse gráfico que eu acho bastante interessante, porque ele relaciona os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que estão aqui no gráfico, e mostra, eles trabalham nesse relatório com o conceito de desenvolvimento resiliente, e que mostra o quanto é necessário, né, o quanto existem à nossa frente diferentes trajetórias de desenvolvimento possíveis, né? Algumas que são mais que se colocam, por exemplo, nessa perspectiva do desenvolvimento resiliente, que são focar na adaptação, na mitigação, na transição para um sistema mais sustentável, né? Trabalhando de uma forma integradora, então buscando integrar o desenvolvimento social com a questão urbana e também com a natureza, e que nos leva a um maior nível de resiliência e maior nível de transformação, enquanto existe também, né, uma trajetória de inação ou de mal adaptação que nos leva a um futuro menos resiliente e que estaria, né, focado na inação e em deixar as coisas como estão, né, com esse padrão insustentável de aumento de emissões, de mal adaptação e de um modelo insustentável de desenvolvimento. Então, eu acho interessante porque esse gráfico ele mostra que existem diferentes possibilidades dependendo das escolhas que nós faremos daqui para frente. E aqui, complementando aquele outro gráfico, não querendo falar de um futuro distópico, né? Mas nós estamos, de fato, num momento bastante delicado em que precisamos escolher, enquanto sociedade, entre um modelo transformativo, entre buscar novas formas de se produzir energia limpa, de depender menos do carbono, de integrar tantas soluções que nós já temos, né, na literatura e trazer elas para o desenvolvimento das nossas cidades e regiões metropolitanas, ou um cenário de ações fragmentadas, de inação e de manter o business as usual, manter as coisas como estão, sabendo que existe todo um impacto social e ambiental
que estão presentes nesse modelo de desenvolvimento. Então, quando a gente traz esse debate para o desenvolvimento urbano, eu gosto muito desses autores, eu acho que vale muito a pena dar uma olhada, se quem tiver interesse, mas quando a gente fala de desenvolvimento urbano, existem algumas estratégias, existem alguns caminhos que são apontados na literatura como importantes, né, para o enfrentamento dessa questão e para a construção de um modelo mais resiliente, que passa por diferentes escalas, né? Desde políticas nacionais até o nível regional, que é do planejamento urbano regional, das cidades, em suas diferentes escalas, para conseguir chegar aos objetivos, aos resultados esperados de toda aquela ideia de transformação que estava no outro slide. Então, algumas dessas estratégias passam pela integração, né, da natureza nas cidades, então aumentar a vegetação, aumentar as áreas verdes, que gera uma série de co-benefícios, né, desde da redução de temperaturas extremas, que também vai ter um impacto na diminuição da demanda por resfriamento artificial dos edifícios, com uma melhora do escoamento e da poluição nas áreas urbanas, além de que as áreas verdes são grandes carbon sinks, né, que eles absorvem o carbono e contribuem também de forma concomitante, tanto com a mitigação quanto com a adaptação. Um outro ponto que é transporte, densidade e compacidade, que é de reverter o padrão ineficiente de espraiamento urbano, diminuir a dependência do carro nas cidades, que a gente viu um pouco dos impactos que esse desenvolvimento muito baseado no carro tem, né, em termos de emissões e outras questões também. Então, é importante garantir uma acessibilidade regional multimodal e trabalhar na escala intraurbana priorizando a mobilidade ativa, pedestres, trabalhar com diferentes modos de transporte que sejam menos poluentes e mais eficientes, né? E que vão contribuir para melhorar a qualidade de vida urbana e, ao mesmo tempo, para redução das emissões. E um terceiro ponto que é muito importante também na nossa realidade, que é de adaptação da infraestrutura, né? Integrando a infraestrutura natural, que é a infraestrutura verde e azul, com a infraestrutura cinza e a essa nova realidade de eventos extremos do clima. Então, tudo isso nos coloca, né, de fato, de frente a uma mudança de paradigma no planejamento, que pode parecer, às vezes, tão internalizado, né, para a gente, como as cidades funcionam, entre aspas, mas a ideia é abandonar um modelo de desenvolvimento que é muito fragmentado, dependente do carro, dependente do carbono, e que contribui para todo esse cenário de insustentabilidade que a gente discutiu até aqui, e pensar numa cidade mais integrada com a natureza, com novas formas de distribuição das atividades espaciais, distribuição das atividades no espaço, né, com mais proximidade, reduzir a necessidade de longas distâncias diárias, pensar em novas formas de produzir energia limpa no território e de ter um desenvolvimento mais regenerativo e sustentável. Então, eu trouxe aqui bem rapidamente 2 exemplos bem gerais de algumas cidades que têm implementado algumas estratégias. Essas cidades que eu vou trazer aqui, eu não vou trazer em detalhes, mas depois vocês podem dar uma olhada. Eu trouxe 2 exemplos, um em Barcelona e outro em Medellín. Essas cidades têm plano de adaptação à mudança climática,
tem buscado uma sinergia entre os instrumentos urbanos e os instrumentos e o instrumento, né, do plano de adaptação à mudança climática, e buscado trazer algumas transformações territoriais. Barcelona tem sido um modelo, né, um case de sucesso bastante estudado por conta das superilhas, né? Então, as superilhas é uma estratégia que visa transformar esse grid do sistema urbano de Barcelona, formando uma grande rede de áreas verdes, né, que vão conectar, também trazer uma conectividade ecológica, conectar com os grandes remanescentes naturais do território, como a Serra da Corcerola, aqui em cima, o Rio Bessoos, que fica desse lado. Então, a ideia é de transformar esse grid e fazer com que no centro desse grid, né, em toda essa área aqui, a cada 3 quadras, você tenha a priorização da mobilidade ativa e de elementos de infraestrutura verde e espaço público. Então, a ideia é reduzir o espaço do carro na cidade, promovendo outros modais de transporte e trazendo, aumentando o espaço público e trazendo uma escala mais humana para a cidade, visando aumentar também a área vegetada para diminuir os efeitos da ilha de calor e também trazer uma maior absorção de emissões também por meio dessa infraestrutura verde. E aí depois vale a pena dar uma olhada, porque apesar da superilha ser muito conhecida por esse modelo, né, do grid, ela se espacializa também com estratégias específicas para algumas áreas do território, né? Então, por exemplo, aqui nessa região, que era uma antiga área industrial, depois eu vou mostrar num outro slide, a estratégia da superilha, ela se articula com a reativação do tecido econômico. Em algumas áreas onde a questão é mais voltada para o espaço público, a estratégia ela se articula trazendo respostas para os problemas específicos daquele local, que vão variar em diferentes áreas da cidade, né? Então, aqui é um exemplo de uma das ruas que foi transformada. Nesse caso, ó, essa rua já era bastante urbanizada, então foi mais uma transformação de redução do espaço do carro, de promoção da mobilidade ativa e de uma dimensão mais humana mesmo na cidade. Eles fizeram alguns estudos lá em Barcelona mostrando os impactos na redução de gases poluentes, alguns efeitos também disso na saúde, que vale a pena dar uma olhada, né? É uma outra área, que é a área de saúde urbana, mas que também tem sinergias com o que a gente está discutindo. E aqui é justamente nessa área que eu tinha mostrado aqui em cima, que é uma antiga área industrial, e que eles têm, então, buscado transformar, trazendo novos usos para ter uma maior proximidade, trazendo novos usos para essa região. Então, aqui é um dos projetos que é de transformação da antiga fábrica da Mercedes-Benz, e que eles têm, então, articulado com essa questão das superilhas que eu mostrei no slide anterior, e buscado trazer novos usos para essa antiga fábrica, principalmente buscando atrair formas de economias mais sustentáveis e promovendo também a habitação, né, com uma porcentagem que é destinada à habitação social e ao mercado aberto também. Então, a ideia é misturar diferentes usos, classes sociais, e articulando com toda essa estratégia que faz parte da área metropolitana da cidade e chega até o polígono, né, do projeto de transformação urbana. Um outro exemplo é o Cinturão Verde Metropolitano del Valle de Aburrá, que é a área metropolitana de Medellín.
Então, é uma realidade mais próxima de muitas cidades brasileiras também. Aqui em Medellín, eles têm um processo de expansão urbana, né, passam por um processo de expansão urbana nas últimas décadas, em direção a várias áreas de remanescentes naturais e áreas protegidas. Então, a estratégia metropolitana é criar um grande cinturão verde em toda essa região, mas que tem escalas diferentes. Então, a primeira área, que é essa área mais verde, é a área de proteção, que é mais de proteção mais estrita. A segunda área, aqui que está em amarelo, é uma área de transição, né? E que vai ter uma estrutura produtiva com hortas ecológicas e espaços de observação da paisagem. E a terceira área, que é uma área que está ali em interface entre essa área mais urbana entre a área urbana e a área de proteção ambiental, que é a área de consolidação urbana, onde eles estão fazendo intervenções integrais que são voltadas para habitação, mobilidade, legalização de algumas moradias e também a criação de parques lineares, melhorando essa qualidade urbana ambiental e do espaço público nessa região. E aí onde está mais desenvolvido isso é nessa estratégia de Medellín, na cidade de Medellín, que é do Jardim Circunvalar de Medellín, e que eles têm feito projetos integrais que combinam, né, tanto a sustentabilidade do território, a questão das áreas verdes, quanto a promoção de espaços públicos, equipamentos de cultura, a conectividade urbana, trazendo uma conectividade mais sustentável e promovendo também essa conexão mais eficiente entre essa área mais periférica e as áreas mais centrais de Medellín. E uma questão central nessa discussão, que é da habitação, a promoção de habitação, de melhorias habitacionais no território. E aí é muito interessante esse projeto, esse esquema aqui mostra bem isso, porque lá em Barcelona, principalmente na área que a gente viu que é uma área mais consolidada, a ideia então era de diminuir o espaço do carro e aumentar a área verde, a área de espaço público, principalmente para lidar com essa questão das ilhas de calor. Aqui, e de reduzir as emissões. Aqui, como é uma área de encosta, eles trabalham com infraestrutura verde, né? Junto com a infraestrutura cinza, então essa combinação para ajudar nessa restauração ecológica e ajudar na questão de contenção dessas encostas, articulado com o espaço público e com mobilidade. Então aqui você vê espaço de ciclovia, de via peatonal e ao mesmo tempo o transporte de massa, né? Então combinar essas diferentes dimensões em um projeto no território. E o que também é muito interessante é que eles trabalham com os bairros sustentáveis nessa região, então a provisão habitacional ela tem esse enfoque mais sustentável, então de gerar energia limpa, arquitetura bioclimática e sempre visando uma visão mais ecológica na reconfiguração desses bairros. E agora, muito rapidamente, falando sobre o caso brasileiro, eu sei que meu tempo já está estourando, então eu vou falar bem rápido, mais para a gente refletir, né? Então, no Brasil, de forma muito rápida, pensando assim a nível federal, desde a Constituição Federal de 1988, nós tivemos alguns avanços importantes, né, na política urbana, com o Estatuto da Cidade em 2001, o Estatuto da Metrópole em 2015, mas existem aí uma série de desafios na implementação disso. Apesar desses desafios, acho que um ponto também importante de ressaltar é que o Estatuto da Cidade, o Estatuto da Metrópole, eles trabalham com alguns elementos relacionados à sustentabilidade, como trazendo, né, algumas questões voltadas à questão ambiental, proteção de APP, saneamento, uma série de questões, né, priorizar o transporte público, a mobilidade ativa, uma série de questões que têm sinergias com o que a gente discutiu hoje em termos de transformação dos ambientes urbanos.
mas eles não consideram de forma central essa questão da mudança climática. Então, precisa haver uma revisão também desses instrumentos para se considerar isso de uma forma mais central, né? Ampliar essa visão de sustentabilidade trazidas nos estatutos. A gente tem, em relação às políticas climáticas, de 2009, a Política Nacional sobre Mudança do Clima, e em 2016, o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, que tem uma linha específica de cidades, né? O PNA tem uma linha de cidades, mas que as diretrizes, elas se referem muito à aplicação dos instrumentos já existentes, como o Estatuto da Cidade e o Estatuto da Metrópole. Então, a gente tem, não vai dar tempo de eu explicar muito bem, mas é bem interessante olhar esse documento, porque eles trazem, né, as diferentes vulnerabilidades e exposições para as cidades brasileiras, dependendo do tamanho, né, de cidades de pequeno porte, de médio porte, grande porte e as grandes metrópoles. Então, o que a gente percebe é aquilo que a gente discutiu também no início dessa palestra, né, de que existe uma vulnerabilidade, já existe uma vulnerabilidade urbana e muito grande no Brasil e que ela se amplifica, tende a se amplificar com essa questão dos eventos extremos. Então, há uma probabilidade de alta exposição a inundações, a deslizamentos que precisam ser trabalhadas nos instrumentos urbanos. Então, algumas diretrizes, né, que o PNA no setor de cidades trabalha são bastante genéricas e são voltadas à promoção da articulação interfederativa, né? Então, Estado, União, Estado e municípios trabalhando juntos para resolver essa questão. Várias diretrizes voltadas também para a habitação social e a questão da urbanização de assentamentos precários e do saneamento básico, mas elas são diretrizes bastante gerais e que precisam ser de fato aperfeiçoadas e trabalhadas de uma forma integral, como a gente viu durante a apresentação e também em alguns casos referenciais, nos diferentes contextos. Então, de fato, precisa haver um fortalecimento das instituições e também dos instrumentos de planejamento para lidar com toda essa realidade, tanto do ponto de vista dos riscos, como também do ponto de vista de transformação do paradigma mesmo, de trazer, de fato, desde da base, né, esses elementos de repensar a mobilidade, repensar a moradia, trazer energias mais renováveis, diminuir essa dependência do carro e e principalmente reverter essa ruptura, né, esse padrão de ruptura entre o urbano e o ambiental, mas buscar integrar isso em diferentes projetos locais. Então, eu trouxe aqui um caso, que é o caso da cidade de São Paulo, para falar bem rapidamente, só para trazer algumas reflexões. Então, só um parênteses, né? Os planos de adaptação à mudança climática, eles não são obrigatórios, eles são voluntários, e algumas cidades, inclusive até mesmo por estarem comprometidas com o Acordo de Paris, têm desenvolvido seus planos de adaptação aqui no Brasil, e uma delas é São Paulo. Então, o plano ele foi publicado em 2021, ele foi elaborado entre a Prefeitura Municipal e a C40, que é uma rede voltada para essa questão da adaptação e resiliência. E ele é um plano bastante interessante, bastante completo, ele tem 43 ações definidas em diferentes áreas e secretarias responsáveis na cidade com essa meta de zerar as emissões de CO2 até 2050. E o próprio plano, ele reconhece a complexidade, né? Ele tem esse reconhecimento da complexidade que implementar essas ações com uma ação intersecretarial que vai envolver diferentes secretarias e passa pela questão de transportes,
de adaptação da infraestrutura urbana, de mudança da frota de mobilidade da cidade para uma frota que seja zero emissões, e uma série de questões também que vão além do escopo de competências do município. Então, é uma complexidade enorme, um desafio enorme que se coloca, tanto nessa área do planejamento urbano, como também na área de arquitetura, né? De como toda a legislação em relação à construção dos edifícios precisa também ser repensada, tendo em vista o aumento das temperaturas, tendo em vista uma maior eficiência energética e uma série de questões que estão se transformando e que o município precisa absorver de uma certa forma. Aqui eu não vou ter tempo de passar, mas só para a gente ter uma ideia, né? Por exemplo, todas as estratégias que a gente discutiu, né, lá no início da apresentação, como o aumento da área verde nos municípios, a necessidade, né, de pensar o desenvolvimento urbano orientado pelo transporte público, a questão da compacidade da cidade, evitar o espraiamento urbano, várias dessas questões, elas estão presentes no Plano Diretor de São Paulo. Então, o Plano Diretor de São Paulo, ele tem uma série de sinergias com essa questão de um modelo de desenvolvimento mais resiliente, pensar uma cidade policêntrica, pensar uma cidade que vai evitar o espraiamento da mancha urbana, que vai trabalhar com diferentes modais de transportes. Ele tem uma série de inovações voltadas para essa questão. Mas a gente vê o quanto é difícil a implementação disso, né? Então, tem acontecido toda uma discussão também em São Paulo sobre a aplicação do plano diretor, sobre como tem ocorrido uma verticalização na cidade sem repensar a infraestrutura urbana, né? Então, como fica a questão da ventilação, a questão do aumento da temperatura, das ilhas de calor, com essa grande verticalização, sem pensar na renovação da infraestrutura, na arborização e aspectos integrados, né? Pensar em não só, aqui pode construir X, mas pensar na qualidade urbana de uma forma integrada. Então, são muitos desafios que a gente tem pela frente, né? Em como tratar, como desenvolver os assentamentos precários da cidade, como pensar essa questão tendo em vista tantas transformações. De fato, é um desafio enorme. Então, eu queria terminar, né, a apresentação falando sobre o quanto, não só no Brasil, mas em diversas cidades do mundo todo, a gente tem hoje um desafio de integrar as políticas urbanas e a questão climática, e que esse desafio ele tem uma dimensão interdisciplinar. Não é possível trabalhar tantas transformações necessárias sem considerar diferentes áreas do conhecimento e também sem considerar os diversos atores sociais que existem nas cidades, né? Então, como a gente precisa de fato de um processo dialético e mais participativo. Nós tivemos avanços significativos desde a Constituição Federal de 1988, mas eu tenho certeza que vários trabalhos também nesse simpósio vão trazer essa questão de que existem muitos avanços em termos da legislação, mas muitos desafios em relação à descontinuidade e também à implementação dessas políticas. O quanto é necessário a gente pensar em planos, programas e projetos numa perspectiva integrada, né? Repensar a forma urbana, considerando o aumento da temperatura, a circulação do ar, como introduzir, integrar a questão da natureza, a infraestrutura natural, renovação da infraestrutura, como pensar o transporte e a mobilidade nas áreas urbanas, tudo isso de uma forma integrada. Então, esse é um desafio enorme que a nossa área está aí, né, para nós trabalharmos a nossa área e também em outras áreas do conhecimento. Espero ter contribuído, né, com a reflexão em relação a essas questões e que a gente possa
saber, ter noção do tamanho do desafio que nós temos, mas também que a gente possa cooperar entre nós e outras áreas do conhecimento para pensar cidades mais sustentáveis. Tá certo? Obrigada. Agora eu passo a palavra à Angélica. Muito obrigada, Andresa, pela sua excelente apresentação, e queria colocar algumas questões importantes para a gente intensificar o debate, né, promover um debate, na verdade, que pode ser alvo deste simpósio brasileiro Território, Cidade e Arquitetura. Acho que o primeiro ponto que a Andresa nos mostra nesta palestra é quais são as questões que envolvem a resiliência urbana como um dos principais instrumentos de contribuição ao planejamento urbano e regional, entendendo a resiliência urbana não só como os efeitos relacionados à resistência de uma determinada população, mas também a possibilidades que esta população e os agentes governamentais possam promover neste território. Então, eu queria enfatizar que o processo de planejamento urbano e regional, ele parte do pressuposto hoje de uma construção coletiva, em que a governança, ela não é mais a governança que nós estávamos acostumados, em que se institui uma região metropolitana, se define instrumentos de planejamento a partir dos principais governos, mas no fundo, a gente tem que estar construindo novas formas de governança. Novas formas de governança que impelem aos agentes públicos e privados a se reunirem, a sentarem na mesa, a trazer à sociedade civil, as principais representantes da sociedade civil que atuam nesse território, para discutir como construir o processo de planejamento urbano e regional de baixo para cima, a partir dos instrumentos que temos, que estão na nossa Constituição Federal, mas a partir de novos instrumentos que poderíamos construir de forma compartilhada. Quais seriam esses instrumentos? Por exemplo, como promover infraestruturas vou pegar um exemplo, o problema da inundação. Infraestruturas que relacionam medidas estruturais e medidas não estruturais. Acho que é um desafio importante, porque até o momento nós temos uma série de políticas públicas de drenagem urbana, por exemplo, que trazem infraestruturas, são baseadas nas infraestruturas tradicionais da engenharia. Agora, a infraestrutura verde, interrelacionada com a própria infraestrutura azul, é um desafio que vai fazer, na verdade, trazer desafios para aquela sociedade que ali atua, porque é ela que vai contribuir com a manutenção de qualquer uma das infraestruturas que se colocam, sejam elas tradicionais ou não estruturais, né? Estruturais ou não estruturais. Por exemplo, a partir de um processo contínuo de cuidado com o território, de conscientização sobre esse território, de conscientização sobre o lixo produzido, que vai desde a minha casa até o despejo dos resíduos na própria calçada ou no próprio meio-fio. O processo de educação ambiental faz parte desse processo que tem a ver com a mudança de paradigma, que só a partir de uma nova governança construída e interlocução com a sociedade é que nós vamos contribuir de fato para um processo de planejamento urbano regional contínuo e efetivo. Então, eu diria que a apresentação que nós trouxemos aqui hoje, ela, no fundo, não pretende ser definitiva, não pretende ser uma receita, mas ela, no fundo, traz questões para a gente repensar que o nosso processo de planejamento, a partir do aprendizado com outras realidades, pode ser melhorado, pode ter avanços e podemos construir um futuro sustentável e resiliente. Então,
Muito obrigada mais uma vez pela parceria, Andresa. Muito obrigada, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Univag, a equipe que faz parceria com a Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Com certeza, nós teremos aí parcerias contínuas e conseguiremos aí aprofundar temas como esse a partir deste importante simpósio brasileiro. Obrigada. Obrigada.